E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco inchadíssimo. E no vídeo Prepara Teu Coração que eu vou trazer todos os dedos. Espetáculo! O Niterói Chess Open, que tá aí em é fogo, com muitos dos melhores jogadores do Brasil participando desse, que é um dos abertos mais fortes do país. Inclusive, eu vou trazer uma partida marcante da terceira rodada que aconteceu ontem entre Krikor, Sevag e Mkhitaryan e o Pedro Lage, do Rio de Janeiro, jogador venenoso, perigoso, muito forte e talentoso, de 2132. Uma partida muito interessante. O Krikor, que tá nessa luta aí, rumo aos 2.600 de rate. Ele vem com 2.560 e vamos ver como é que o Sevag tá indo nesse evento. Claro, no final eu trago tudo atualizado, os resultados. Inclusive, se tu quiser acompanhar ao vivo, esse torneio tá sendo streamado no canal do Togni. Everton Togni, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, acompanha de perto porque o torneio tá uma verdadeira maravilha. Rafael, não me esconda os detalhes jamais, mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vem a Krikor Mkhitaryan contra Pedro Lage. Nesta peleja, o Krikor botou a solidez do peão dama e vai enfrentar uma defesa eslava. Dificílimo de quebrar. Aqui, vejam que os dois jogadores jogam normal a fase da abertura. O Pedro escolhe deixar o bispo fora da cadeia de peões, com o bispo F5 temático também. O Krikor segue desenvolvendo. E depois de E6, o Sevag vem atrás de pegar o par de bispo. Vai ser um dos temas da partida nessa fase inicial. Bispo G4 jogado pelo Pedro. E agora, como o bispo saiu rápido, ó lá, deixou a B7 um pouco mais vulnerável, o Sevag veio atrás de catucar esse pimpolho. Dama B6 é um lance temático. Aqui a posição tá em total equilíbrio, porque a troca não favorece muito as brancas. Afinal, é muito difícil de quebrar essas estruturas de eslava, ainda mais com a torre pressionando aqui. Então tem bastante compensação, não tem aqui nenhum tipo de desvantagem para as pretas essa troca. O Sevag foi atrás mesmo de pegar o par de bispos e pegou. Jogou realmente H3, jogou G4, tomou ali em G6. Só que agora fica esse mistério no ar. Pra onde vai o rei do Krikor? Vejam que tudo foi jogado ao toque. Então tá tudo dentro das preparações do Sevag. Mas aqui ele joga G5, olha lá. Dá um totó nesse cavalo e depois de cavalo G8 vem aqui um dos lances da partida. Porque vejam o tempo no relógio. O Krikor tinha 1h32 e ele gastou, aqui eu não consigo nem fazer as contas, ó lá. Pô, gastou todo o tempo. 40 minutos e meio, baixando do relógio, ele jogou o lance bispo D2, gastou muito tempo aqui, e a partida ainda é super confusa. Provavelmente o Krikor gastou todo esse tempo pensando em onde ele vai colocar o rei dele. Pode ser uma das ideias aqui, e vamos ver o que o Krikor vai fazer com esse rei. Bom, nesse momento foi jogado o lance cavalo D7, ó lá. O Pedro, ele traz a ideia que agora se o Krikor trocar as damas, ele nem quer quebrar a estrutura, ele quer trazer o cavalo pressionando agora em C4, e o Sevag jogou dama C2, que é um dos lances da máquina aqui. Então provavelmente ele gastou aquele tempo todo calculando o que ele ia fazer com a dama, se ele trocava, não trocava, e também com o rei. Aqui o Pedro passou o cavalo pro jogo, cavalo E7, e Roque Grande é a escolha do Krikor. Vejam que ele gastou muito tempo lá atrás, mas jogou os próximos lances todos rápido. Então, tudo ali estava calculado, mas tem esse drama, essa pressão do apuro do relógio. A posição é complicada aqui, tá em equilíbrio. Cavalo F5 jogado agora pelo Pedro, ativando. E agora, rei B1 profilático, seguido pelo lance bispo E7, pressionando esses peões que avançaram rápido aqui nesse flanco do rei. O Sevag defendeu com o lance torre G1, e agora vem aqui o lance torre H5, que tá lá. O Pedro falou, vou tentar pegar esse peão. G5. Tá bem fraco agora. O Krikor joga o lance F4, segurando o peão, mas ao mesmo tempo o flanco do rei, ele vai ficando um pouco mais solto. Vejam lá, o bispo não pode sair direito, senão tá caindo H3, e por conta disso o Pedro Lage tomou em C4, e a posição já pode assustar alguns que estão olhando, vejam lá, porque tu não pode tomar em C4 se não tá caindo H3, e o que fazer? O Krikor falou, não tem problema, aqui tá tudo sólido, tu não consegue defender esse peão de C4 de maneira terrível, com o lance B5, porque a dama tá na frente. Então o Krikor jogou de maneira lenta, ó lá, bispo C1, abre a torre controlando aqui D4, Roque foi jogado, Roque Grande jogado agora pelo Pedro Lage, e o Sevag agora passa o cavalo para E4, dá tranquilidade, ó lá, pra retomar de dama, sem largar de modo algum nunca esse peãozinho de H3. Se isso aqui cair,
Pô, vai tudo por água abaixo, posição confusa aqui. Rei B8 profilático e técnico, dama C4, o Cricor consegue recuperar o peão dele e agora o Pedro começa a mandar as pedras pra cima. Olha lá, dama 5 pra cavalo B6, pode incomodar por aqui, esse cavalo pode vir pra D5, E3 pode ficar vulnerável também e bispo D2. O Cricor não deixa o Pedro fazer as coisas que ele tá querendo, ó lá. Dá um totó na dama, a dama volta agora pra casa 17, aqui o Cricor passa a torre pra ser um mirando, esse raio-x pela coluna C, e a gente vai chegar em um dos momentos mais importantes desse jogo. Prepara o teu coração, o tempo já apertava. Cavalo B6 foi jogado totó na dama, e depois de dama B3 vem aqui cavalo D5, e a posição assusta mesmo, né? Porque as pretas estão ativas, estão pressionando em E3, o bispo de F1 não pode sair se não cai H3, o que jogar? O Cricor aqui seguiu dentro do caráter da posição, botando algum tema de contrajogo. Olha lá, cavalo C5, ele ameaça agora cavalo A6, que é um duplo destruidor, ganhando a dama das pretas. E claro, o Pedro aqui, ele defendeu com dama B6, e aqui é o momento mais importante do jogo. Você vê que esse lance, que parece super natural, ele é uma imprecisão aqui. Os dois jogadores já tinham menos de 10 minutos no relógio. Agora, Rafael, já vi por que é uma imprecisão. Porque aqui o Cricor tem esse garfo. Foi isso que ele jogou, não foi? Não. Esse lance não é o fino aqui. Embora é um dos temas, vamos entender, porque esse é um momento assustador da partida. Porque se tu jogar o garfo, que parece que é o lance, tu tá levando o cavalo D4 intermediário atacando a dama. E aqui a posição complicou muito. Porque agora a dama tá ameaçada e no próximo eu posso tirar o cavalo. Então ganha um peão aqui no centro e vai tudo por água abaixo, né? Se tu trocar as damas, a posição vira um laiô de terrível, porque agora esse cavalo tá ameaçado, mas esse também tá, e se tu tomar em D5, eu tomo em C5, se tu tomar em E6, eu retomo, e aqui eu tô melhor de pretas, ó lá, um peão a mais, além de toda a iniciativa, olha lá, toca o bispo, ameaça a torre ao mesmo tempo, se jogar a torre G2, já cai H3, cuidado, vira um caos. Rafael, mas calma lá, se E4, garfo, não é o lance, qual vai ser? Aqui o Cricor jogou um lance que eu considero brilhante, tá? É um lance completamente assustador, difícil de ser feito, tem um ganho pras brancas nessa posição. Não é nada fácil de ser visto. Provavelmente o Pedro Lage, ele furou o próximo lance do Cevai, uma coisa assustadora mesmo, não tá? É uma coisa difícil. O Cricor tinha 6 minutos e 40. O Cricor encontrou uma forma de dar o garfo. Agora, em boas condições. Pra isso, ele tem que tirar a dama dessa casa, porque quando cair o peão de D4, ganha um tempo na dama. O Cricor encontrou uma forma de tirar a dama, criando uma nova ameaça ainda mais terrível do que o garfo. Ele jogou dama 3, esse aqui é um lance completamente assustador, tá? Que tu pode furar. Tranquilamente tu pode furar um lance como esse. A ideia é realmente preparar o E4 sem que cavalo D4 ganhe um tempo na dama, então tu tira a dama desse tema, mas ao mesmo tempo tu coloca a dama no cravo cavalo. Então se coloca numa cravada, mas a ameaça que o Cricor coloca é bispo A5. Super fino esse lance, porque bispo A5, eu ganho a tua dama. Eu ganho a dama das pretas, ó lá. A dama não tem casas, não tem pra onde saltar. E como que tu vai defender? Porque ao mesmo tempo eu ameaço ganhar a tua dama e ameaço o E4. Então, depois que a gente vê, parece tranquilo, mas na hora ali encontrar um lance como esse não é nada fácil, é um lance muito difícil de ser jogado. Bom, o Pedro aqui não pode perder a dama, então primeiro ele tomou aqui em C5 ameaçando a dama do Cevag, botando alguns problemas de novo, né? O Cevag aqui ele pode retomar tanto de peão quanto de torre, ele escolheu tomar de torre e ele mantém a ameaça do lance bispo A5, que ainda ganha a dama, mesmo sem o cavalo controlando a casa de A6, por quê? O bispo de F1 também tá tirando essa carta, então o bispo não jogou ainda, tá defendendo ali com os dois braços, H3 e A6, e agora ameaça ganhar a dama de novo, é forçado agora voltar a dama pra C7, e aqui o Cricor conseguiu executar, olha lá, em boas condições, o garfo. Então toda a ideia é assustadora, tá? Uma ideia super difícil de ser encontrada no tabuleiro. O Cricor conseguiu executar esse golpe e aqui ele vai ganhar uma peça de maneira forçada. Claro, agora entra o drama do aperto do tempo. Ainda sempre tem esse perreio. O Pedro aqui vai lutar. Ele tomou em F4, falando que perde uma peça, mas ele ganha 2 peões por essa peça. Mas a posição é super complicada de jogar agora para as pretas, né? O Cricor joga bispo E3. Aproveitando que as pretas ainda não conseguiram organizar a posição, torre D8 tá jogada, e agora outro lance muito fino, que é o lance torre C4, olha lá. O Cricor ameaça o cavalo, ao mesmo tempo que ameaça o peão de A7, a posição aqui, ela vai desmoronando, o Pedro tava bem apurado no relógio, claro que ele defendeu o cavalo, mas caiu o peão,
E depois de rei C8, o Krikor vai tentando quebrar a estrutura um pouco mais, abrir a posição, porque ele ainda tem o par de bispos. E a posição ainda tem o apuro do relatório de jogar prático aqui. Bom, bispo C5 tá jogado, volta o bispo pro jogo. Dama H2 buscando agora um esperneio. E aqui o Krikor oferta a troca das damas, que é terrível pras pretas, porque se tu trocar, tu tá completamente perdido, com peça a menos. Então, o Pedro aqui mantém a dama jogando. E agora vem o lance torre C2 expulsando a dama. E depois do cheque, a dama se afasta. E o Sevag aqui joga bispo E2 e aqui a posição tá indo toda por água abaixo para as pretas. Ganha um tempo nessa torre, torre H4 foi jogada e aqui vem o último lance do jogo, que é o lance bispo G4, ó lá. Ameaça ganhar mais um peão, vários temas de ataque também, e ao mesmo tempo ameaça ganhar a torre. Aqui o Pedro Lage abandonou essa partida importante pro Sevag no torneio, uma partida também muito instrutiva do ponto de vista tático. Dama 3 é coisa inacreditável. E tá no ar a precisão desta peleja, que o Sevag jogou com uma máquina completamente imparável, destruidora e terrível, próximo de 95% de precisão com o Dama 3, que a máquina não considera brilhante, embora, pra mim, um lance extremamente complicado de achar, difícil. Agora, bota no ar os resultados do torneio, olha lá. Tá acontecendo nesse exato momento a quarta rodada, tá? Então no momento que eu tô gravando esse vídeo, a rodada tá em andamento. Vejam que tivemos algumas partidas que encerraram lá. O Matheus Mendes, ele vem com 3,5, mas ele já teve um empate na quarta rodada. O Krikor, a Juliana Teral, outros jogadores estão com 3, ainda estão jogando. Então nesse momento temos esses jogadores na ponta lá. O Matheus Mendes, Matias Casalasco, esse talento do nosso Brasil. Temos uma jogadora da Argentina também, a Carolina. Juliana Teral, Sevag, olha lá. Caio Vinícius, Caio Henrique e também o Marcos Pires. Todos eles jogando o torneio, muito mais jogadores. Claro, temos o Lucas Mito aqui pra baixo também, ó lá. Um monte de jogador talentoso do nosso Brasil, Diego. E vamos seguir de olho também nos detalhes que tá acontecendo lá em Niterói. Se tu gostou do resumão da análise da partida, não esquece de likear e até os próximos vídeos.